Olá pessoal, tudo certo? Professor Heitor Grilo mais uma vez aqui no Conquiste Seus Sonhos. Bom, essa aula aqui vai ser uma revisão aqui de todo o conteúdo que a gente viu aqui para sua prova de ensino fundamental. Você que vai falar, não Heitor, mas eu quero para ensino médio, então você vai no outro vídeo, tá? Essa aqui é de ensino fundamental específico. Alguns conteúdos sim, também caem no ensino médio, é verdade, mas eu vou trabalhar especificamente no ensino fundamental. Por que eu faço aqui essa aula separada? Justamente porque eu dou destaque maior, falo mais tempo, fico nas questões daquelas que são mais importantes para a prova de ensino fundamental. Justamente, né? Porque eu sei quais são aquelas que mais caem, aquilo que tem a sua tendência. Lembrando que eu não vou ficar explicando o conteúdo, tá? Eu vou falar para você revisar aqui antes da sua prova, para você que já viu todo o conteúdo, todas as aulas, justamente para que você caia matando aqui quais são as questões corretas para sua prova, tá? Heitor, você falou de um assunto aqui, eu esqueci o que é advérbio, já não lembro mais. Tranquilo, pausa esse vídeo, abre uma outra aba e você vai pesquisar aqui nos vídeos aqui do Conquiste Seus Sonhos uma aula sobre advérbio. Assiste. Ah, Heitor, relembrei, agora já não esqueci mais. Volta aqui para revisão, tá? Não deixa passar nada e anota tudo no seu caderno. Então, bora lá, vamos trabalhar e olha, vai ser rápido, hein? É bastante conteúdo, então bora lá. E lembrando que é mais acelerada essa aula. Não estranhe. A gente começou falando sobre a questão da importância da comunicação, né? Que a comunicação ela é fundamental para o ser humano. E a gente falou qual o motivo que a gente tem de se comunicar, né? Justamente para que a gente troque essas informações. Então você tem várias formas de você falar. E na sua prova ela cai perguntando duas coisas, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é toda vez que eu tenho uma linguagem escrita, enquanto a linguagem não verbal é quando eu tenho uma imagem. Se eu tenho apenas a imagem, sem nada escrito, a gente chama de linguagem não verbal. Heitor, tem os dois na minha prova. Tem a linguagem, tem um texto escrito, mas tem também uma imagem. Então a gente vai chamar, quando tem os dois, de linguagem verbal e não verbal. Beleza? Então aqui você tem vários exemplos. Primeira imagem, linguagem não verbal. Segunda imagem, linguagem verbal e não verbal, porque tem os dois. Terceira imagem, linguagem não verbal. Quarta imagem, tem os dois, linguagem verbal e não verbal. Processo de comunicação. Emissor é aquele que fala, receptor aquele que ouve, mensagem é o que está sendo dito, canal é o meio que eu utilizo para falar essa mensagem. Por exemplo, pode ser o YouTube, que nem a gente está fazendo agora. Né? Contexto, sobre o assunto que a gente está falando, nesse caso, a aula sobre o enseja. Ruído, de repente se passa um carro aqui na rua da minha casa, se de repente onde você está escutando aí alguém te interrompe, é um ruído, algo que prejudica a comunicação. Né? De repente um filho, um cachorro que late, alguma coisa assim. Feedback. Feedback quando você escreve para mim aqui embaixo nos comentários, que nem você vai fazer agora, depois acabando essa revisão, você vai escrever para mim, Heitor, legal, Heitor, eu não entendi tal coisa, Heitor, me ajuda a entender isso aqui. Então você está dando um retorno sobre aquilo que foi dito na nossa conversa. E o diálogo, quando eu te respondo, a gente começa a falar, tá bom? Quando de repente você manda uma mensagem no WhatsApp e tudo mais. Inclusive o grupo do WhatsApp para a gente conversar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Processo de comunicação. Bom, a gente tem um diálogo, que ele é muito importante, é o elemento mais essencial do processo comunicativo, tá? E a gente também tem a escrita que nasce mais de 4.000 anos antes de Cristo, ela é essencial aqui do nosso processo, tá? Toda comunicação tem alguma intenção. Não existe, eu só estou falando porque sim. Não, a gente sempre tem um motivo para se comunicar. E a sua prova, como ela é todo o eixo, né, tem o nome tecnologia, ela sempre vai valorizar a tecnologia, a prova da Enseja, tá? Então você tem que falar que a tecnologia vai facilitar muito a comunicação. Por exemplo, a internet. Bom, a língua ela é um elemento essencial na comunicação. Por que a gente fala que é importante? Porque aqui a gente vai definir regras. Por isso que existe o padrão da língua portuguesa. Já pensou se cada um falasse o que quisesse? Só que quando a gente fala em língua, a língua não é só aquilo que a gente se fala num país. Também é uma expressão cultural, é a marca de um povo. Portanto, por exemplo, por isso que a gente tem uma diferenciação, né, da língua, por exemplo, que é falado do português do Brasil, o português de Portugal, que é diferente, por exemplo, de quando ele começou, que é no latim, né, a própria origem do latim que os romanos falavam. Então, tudo isso é diferente, não é só a forma de falar, tá bom? É também uma marca da regionalização, daquilo que o povo acredita, daquilo que o povo vive. Bom, lembrando que há a diferenciação entre língua e dialeto. Dialeto, pessoal, é a marca daquela região. Sabe aquela região que fala um R mais puxado,
coloca uma letrinha a mais, ou aquilo usa palavras que só a comunidade utiliza. Isso aí a gente utiliza, né, marcas do regionalismo ou então dialeto, como traz na sua prova. Não é exatamente a melhor expressão, mas é como ela aparece, então a gente acredita. Então, essas expressões próprias e palavras conhecidas usadas entre os falantes de uma região, segundo a sua prova, é dialeto, a gente assina embaixo e está tudo certo. A língua, pessoal, ela não é fixa, ela vai se modificar ao longo do tempo, tá? Então você tem ali as expressões regionais, são marcas da sua própria cultura. E a internet, ela deixa sim a comunicação mais rápida e mais global. Inclusive você tem a linguagem da internet. A linguagem da internet, por ela facilitar, ela também vai abreviar justamente para acelerar. Então é muito comum, né, principalmente os jovens, né, utilizando a escrita de maneira mais abreviada. Inclusive, com esses exemplos que estão aqui, inclusive quando nascem os emojis, né, justamente é para você ainda encurtar ainda mais, né, ou seja, expressar um sentimento todo em apenas um símbolo. E não esquece, cada comunicação ela tem que ser adaptada a um contexto onde ela está sendo dita. Então, por exemplo, eu, ao falar com o meu chefe, eu vou falar de maneira mais formal, né, vou escolher as palavras mais corretas, de acordo com a gramática normativa. Agora, se eu vou falar com um familiar ou com um amigo, pô, a gente está numa situação mais intimista. Então, claro que eu vou ficar mais à vontade, vou utilizar certos vocabulários, né, que se enquadram melhor à situação. Então, tudo depende do contexto. Lembrando que cada texto que a gente vai utilizar, ele tem um objetivo. E para que isso aconteça, a gente tem que escolher melhor aquilo que a gente vai utilizar. Para sua prova, vai cair texto publicitário, reportagem, poema manual, bula de remédio, chart, fotografia, receita, biografia, o conto e o diário. Bom, o texto, presta atenção, hein? Na publicidade, é o texto publicitário que tem como função fazer o cliente conhecer o produto que está sendo oferecido, tá? E para que ele passe a comprar. Porém, a sua prova ela tem vindo com a tendência de ter uma segunda opção, que é o quê? Aqueles textos publicitários voltados para uma questão mais social. E por isso, pessoal, né, quando a gente tem a questão mais social, a gente está falando de algo para conscientizar. Por quê? São textos feitos pelo governo. Então, toda vez que cair um texto, por exemplo, que nem essa da imagem, que é um texto feito pelo governo, olha, no trânsito, qualquer distração pode ser fatal. Você tem alguém dirigindo e um homem ali com o celular na mão, falando que o celular, ele distrai e pode dar acidente. Portanto, é um texto feito pelo Detran, do Distrito Federal, é um texto publicitário, mas feito pelo governo. Para quê? Para conscientizar, é uma questão social. Outro exemplo, por exemplo, ajude a Cruz Vermelha. Repara, os verbos geralmente vêm no imperativo, tá? Indicando ordem. Então, ajude, faça, compre, venda, ajude a Cruz Vermelha. Tranquilo? Reportagem. A reportagem ela tem como objetivo, pessoal, informar o leitor sobre um fato ou uma notícia. Tá? Em algumas ocasiões, né, esse tema ele pode ser tanto nacional quanto internacional, isso não importa. E sempre preste atenção, hein? No final do texto tem sempre a fonte. Lembrando, fonte é aquela que está depois do texto ali embaixo do lado direito. Isso pode indicar, inclusive, a resolver muitas questões da sua prova, nem seja apenas vendo a fonte ou o título. No poema, o poema, toda vez que cai poema na prova do Enseja, ele está dividido ali em linhas. Essas linhas a gente chama de versos. Conjunto de versos a gente chama de estrofe. Então, por exemplo, nesse caso, você tem o título, depois você tem 3 versos formando uma estrofe, depois 3 versos formando outra estrofe, 3 versos outra estrofe, 3 versos outra estrofe. Dica, toda vez que cai poema, presta atenção sempre na última palavra ou na primeira palavra de cada uma dessas linhas. Geralmente, as respostas estão ali, tá? Ou na primeira ou na última palavra de cada uma dos versos. Porque, geralmente, os poemas, pessoal, da prova do Enseja, eles têm rimar, tá? Então você consegue matar as questões só vendo o finalzinho delas. Bom, o manual, né? O manual, mudei aqui, o manual, ele é basicamente aquele livro, sabe? Que quando a gente compra uma TV, um computador, vem um manual indicando, eu comprei uma torradeira, ele vem explicando ali como é que a gente utiliza, né? Ligue, aperte o botão tal, ligue tal. Então são instruções com a melhor forma de você utilizar sem quebrar o negócio. Então é um manual, ok? Já caiu questão sobre isso, por isso que a gente traz. Bula de remédio. A bula de remédio vai orientar
né? Vai falar sobre aquele remédio, para que ele serve, qual é a composição, qual a quantidade recomendada, quem que não pode usar e quais são os efeitos colaterais, ou seja, que mesmo você utilizando para resolver tal problema, pode acontecer uma segunda coisa. E todo remédio, ao ser comprado, ele tem a sua bula, tá bom? A charge é bem interessante. Ela geralmente vem dividida ali por quadros, pode ser um só, ou pode ser dois, pode ser três, não importa. Mas o último geralmente é aquilo que vai dar a ironia, tá bom? Vai dar o fator de surpresa, mas pode vir com uma crítica social ou pode vir simplesmente com humor, com ironia e tudo mais. Tá? Geralmente é um texto verbal e não verbal, por quê? Porque vem uma imagem, mas também vem texto escrito. Olha só, por exemplo, nesse caso, você tem imagem e texto, tá bom? E 2 frames ali. Fotografia, né? Geralmente ela não vem nada escrito, portanto é um texto não verbal, tá? Só tem ali imagem, mas tudo numa foto ela é essencial. A cor, o ângulo, a sombra, né? Qualquer informação de algum objeto ou da ausência deles, tudo aquilo vai ser importante para o autor da fotografia passar o sentimento que ele quer para aquele que vai ver a fotografia, tá bom? Receita. Bom, a receita, pessoal, se você já fez uma receita de uma comida, já pesquisou na internet, você sabe. Receita é um guia, né, para se fazer algo explicando passo a passo. Então, geralmente ela não possui apenas informações dos produtos e dos ingredientes, mas também a quantidade exata de cada um. Né? Se você colocar 100 gramas de açúcar num bolo, colocar 10 quilos de açúcar num bolo, acredite, vai ser bem diferente. Ah, mas é açúcar. Tudo bem, mas a quantidade ela importa, tá? Então, geralmente vai ter um primeiro espaço falando da quantidade e nome do produto, e o segundo modo vai falar da modo de preparo. Biografia. Biografia, pessoal, ela vai falar do relato da vida de uma pessoa, né, que pode ser feita por ela mesma ou por um terceiro, não importa. Mas a biografia, pessoal, lembra, ele tem como característica falar bem da pessoa que está sendo biografada, digamos assim, ou seja, sobre quem a gente está falando. Então, justamente, né, esse é um trabalho realmente de muita pesquisa que demora bastante e tem muitas informações e não é feito do dia para a noite, tá bom? Já o conto geralmente ele tem sim um formato narrativo, você tem ali personagens e tudo mais, vai ter um clímax, um suspense. Ele simplesmente, pessoal, no conto vai contar uma história, só que, diferentemente, por exemplo, de um romance, de um livro que tem milhares de páginas, o conto ele é bem pequenininho, tá? Então pode ter ali 3, 4, 5 páginas no máximo, isso se tiver isso tudo, tá? Então digamos assim, um retrato bem pontual de uma história, tá bom? Já o diário caiu agora recentemente, né, na última prova, então a gente está atualizando aqui o nosso material justamente falando sobre isso. Ele fala sobre um relato pessoal, de um jeito mais intimista, falando do dia a dia. Se você já é um pouquinho mais velho, você lembra, né, que antigamente todo mundo tinha um hábito de fazer diário. Hoje em dia o pessoal perdeu isso, mas, né, o pessoal falava do seu dia a dia. Então, geralmente os verbos estão na primeira pessoa, né? Olha, hoje eu levantei tal horário, hoje eu comi tal coisa. Então o pessoal hoje meio que substitui o diário pelo Instagram, digamos assim. Bom, gêneros textuais. Entre diferentes gêneros que podem cair na sua prova, você precisa saber de 3, tá? O dissertativo, o narrativo e o descritivo. Lembrando que o dissertativo é mais importante de todos, porque é o que você vai fazer a tua redação. A redação ela tem que seguir esse sistema aí dissertativo que a gente já vai falar. Então, narrativo e descritivo, para que serve? Para você responder as questões da sua prova. Então, vamos lá. Dissertativo, que é aquilo que é, né, a nossa principal, justamente para a gente poder já começar a pensar na nossa redação. Quando algum assunto ele vai ser desenvolvido, tá bom? Então, vai falar sobre a violência no Brasil, por exemplo. Legal. Então, você vai desenvolver sobre aquele assunto, tá? Geralmente, ele tem essa estrutura. Introdução, parágrafos de argumentação e conclusão. Tem que ter sempre isso, tá? Introdução, argumento e conclusão. Introdução, argumento e conclusão. Legal. E ele tem como finalidade, para que ele serve, afinal de contas? Para defender algum ponto de vista, ok? E a redação do ensejo, ela tem como base trazer algumas situações de problema. Então, a sua redação vai querer polemizar, vai trazer algum ponto, geralmente é um ponto social, sobre isso que geralmente ela fala. Tá? Então, por exemplo, você tem uma redação aqui, essa aqui eu tirei, por exemplo, do Enem, que tem o mesmo modelo do ensejo, né, 2015. Então, você vê, ele começa a falar sobre
sobre as propagandas que são direcionadas ao público infantil. Então ele começa falando justamente sobre isso, sobre a questão do público infantil, justamente sobre aquilo que convencer, né, justamente as propagandas em comprar determinada coisa e tudo mais, e fala da questão do consumismo. Isso tudo num texto dissertativo. Já no narrativo, ele vai contar uma história, tá, um acontecimento bem específico, e ali você vai ter muitos personagens, você vai ter o tempo, o local, algumas situações e até mesmo um conflito, tá? O próprio narrador da sua obra, aqui do texto narrativo, pessoal, ele pode ser, né, um personagem próprio ou ser mesmo um observador. E você tem geralmente um ato que acontece que a gente chama de clímax antes do seu desfecho, né? As novelas, por exemplo, principalmente da Globo, seguem muito o padrão narrativo, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um texto tirado da Cartomante Machado de Assis. Fala do personagem, você sabe aonde que é, ele fala a caracterização da rua, texto narrativo. E o texto descritivo? O descritivo, pessoal, em vez de, por exemplo, lá atrás no texto narrativo, você vai falar de alguém que vai entrar numa sala. Então ele vai falar, o homem entrou na sala. Ponto, acabou. No descritivo, não. No descritivo ele vai detalhar muito, vai contar como que foi os passos do homem, qual foi o ritmo que ele fez, cada objeto que ele olhou para dentro da sala, tá? Então ele vai detalhar muitos detalhes. Então, por exemplo, uma ação que um homem entrou na sala pode demorar, sei lá, milhares de páginas, tá bom? Milhares não, mas dezenas de páginas retratando cada azulejo, cada um deles, tá bom? Então esse é o famoso texto descritivo, justamente, né, para passar uma imagem fidedigna, digamos assim, do sentimento que o autor quiser, tá bom? E, claro, para isso o autor vai se utilizar de muitos adjetivos, ou seja, palavras que indicam qualidade. Um famoso livro, por exemplo, do Primo Basílio, né, do Eça de Queiroz, ele tem inúmeros exemplos sobre um texto descritivo para vocês. Bom, além disso, na sua prova vai cair sobre a questão da morfologia. A morfologia, pessoal, são ferramentas que a gente utiliza justamente, né, para te ajudar. Na redação também, você precisa saber, tá? E o que significa? Que todas as palavrinhas que nós aprendemos na língua portuguesa, né, a gente consegue classificar em 10 classes de palavras. Essas classes a gente chama de classes gramaticais e só existem 10. Qualquer palavra encaixa em uma dessas 10, tá bom? Primeira delas, o artigo, que serve para identificar e dar importância para aquilo que está sendo dito. Então, se eu falo o menino, eu sei de que menino eu estou falando, tá bom? Se eu falo para você uma cadeira, olha, me dá uma cadeira aí. Qual cadeira que eu quero? Qualquer uma, tanto faz. Então, se eu uso um artigo definido, que é o, a, os e as, eu sei do que eu estou falando. Se eu uso um indefinido, uma, uns e umas, eu estou generalizando, é qualquer um. Geralmente, acompanhado de um artigo, na sequência eu tenho um substantivo. O substantivo é aquelas palavras que a gente usa para dar nome ou para algo ou alguém. Por exemplo, meu nome é Heitor, é um substantivo, tá bom? Está dando nome para esse ser aqui que está falando com vocês. Tá? Pode ser o nome de uma cidade, um objeto, um sentimento, não importa. Ele não precisa necessariamente existir, tá bom? Geralmente aparece o artigo na sequência, antes do substantivo. Depois você tem o adjetivo. O adjetivo ele vai qualificar, vai dar uma quantidade ou uma para aquilo que a gente está falando. Se eu falo o homem alto, você sabe que o alto se refere ao homem. Né? O alto é uma qualidade, ou seja, um adjetivo. A preposição são aquelas palavrinhas que vão ligar o verbo entre esse artigo barra substantivo. Tá? Então vou até o cinema, são 17 preposições, não precisa saber as 17, mas toda vez que tiver uma palavrinha ligando o verbo ao seu artigo barra substantivo, você tem ali uma preposição. Interjeição, né? São aquelas palavras que a gente utiliza para identificar no texto um espanto, uma dor, né? Quando você bate o dedinho do pé no móvel, por exemplo, você fala, ai caramba, não é verdade? E esse ai é uma interjeição, tá bom? Geralmente tem um ponto de exclamação depois dessas palavras. Numeral é tudo aquilo que indica a ordem. Então, seu time chegou em primeiro lugar. Primeiro está indicando uma ordem, significa que ele não chegou em segundo, não chegou em terceiro, não chegou em último, chegou em primeiro. Logo, é um numeral, indica uma quantidade. Pronome. Pronome, pessoal, na sua redação é essencial, tá? A gente vai utilizar para o seu texto não ficar repetitivo. Imagina, João ficou em casa, João saiu, João foi à padaria. Pô,
Heitor, seu texto está repetindo João muitas vezes. É verdade. Então, em vez de João, vamos em um deles substituir pela palavrinha ele. Tá vendo? Substituir por um pronome. Então, João ficou em casa. Ele estava feliz. Opa, já não ficou repetitivo. O advérbio são aquelas palavras que vão indicar alguma intensidade. Então, se eu falo para você, estou feliz. Legal. Estou muito feliz. Concorda comigo? Estou mais feliz ainda. Então, muito são aquelas palavras, né? É um tipo de advérbio. E o advérbio ele pode dar intensidade. E se eu falo para você, não estou feliz? Opa, sentido oposto, não é verdade? O não também é um advérbio. Então, cuidado, hein? O advérbio ele pode modificar até o sentido da frase. Conjunção são aquelas palavras que vão ligar ideias de ações diferentes. Maria foi ao cinema e ao mercado. Tá vendo que o e está aparecendo aqui ligando uma ideia que ela foi no cinema e depois ela foi no mercado. Então, essa palavrinha que vai ligar tudo, a gente chama de conjunção. E o verbo? O verbo é o mais importante. Toda vez que você tiver uma dúvida num texto da sua questão ali, da sua prova de enseja, acredite, a maioria das vezes é um verbo. Verbo, pessoal, toda aquela palavra que vai indicar uma ação. Tá? Pode também indicar estado ou fenômeno da natureza, mas sua prova só fala que é ação. Então, toda vez que uma ação no passado, uma ação no presente, uma ação no futuro, correr, falar, cantar, entre qualquer outra coisa, indicou a ação, você circula, tá? Que ali vai ser a chave para você responder. E essas palavras que indicam a ação a gente chama de verbo. Além disso, cai também a questão da semântica na sua prova, tá? Caem 4 tipos de significados diferentes. O denotativo, o conotativo, os antônimos e os sinônimos. No sentido denotativo, a gente vai utilizar quando aquela palavra quer dizer exatamente o seu sentido real. Então, se eu falo para você, a rosa é uma flor, pessoal, eu estou dizendo que literalmente eu estou falando que a rosa, aquele objeto da natureza que a gente chama de rosa, é literalmente uma flor. Tranquilo? Isso a gente chama de sentido denotativo, ou seja, sentido real, sentido do dicionário, como alguns chamam. Agora, se ele falar para você, olha, traduz essa frase no sentido conotativo. Opa, pessoal, conotativo, aí a gente chama de sentido figurado. Olha, mesmo exemplo, rosa é uma flor. Sabe o que eu estou falando? Eu não estou falando de uma rosa, um objeto, estou falando de uma pessoa, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa, e a rosa é uma flor, ou seja, aquela pessoa é uma flor, ou seja, ela é delicada, ela é sensível, igual a uma flor. Então você personifica um objeto no sentido de alguém, tá? Então isso a gente chama de sentido conotativo. Toda vez que eu falar, olha, utilize um sinônimo, significa que você vai utilizar uma outra palavra justamente para significar a mesma coisa do que aquela palavra queria dizer. Por exemplo, é muito bom a gente utilizar sinônimos para evitar repetições. Joana está alegre, ela está alegre. Pô, Heitor, você usou alegre 2 vezes. Beleza, utiliza um sinônimo. Joana está alegre, ela está feliz. Opa, feliz é um sinônimo de alegre. Elas são muito semelhantes, então a gente pode utilizar isso como sinônimo. Agora, já o antônimo, presta atenção, hein? Antônimo significa sentido oposto, sentido diferente. Então, aparece uma frase lá, eu estou feliz, e sua prova do enseja quer te pegar. Ela vai falar, utiliza um antônimo. Você vai falar o sentido contrário dela. Então, eu estou feliz, ao contrário, eu estou triste. Triste é um antônimo de feliz. Feliz é um antônimo de triste. Tranquilo? Pontuação, ponto final, sempre para utilizar aí no final das suas frases, da sua redação. Não utilize outro ponto na sua prova da enseja. Ponto final, ponto final. Acabou a frase, ponto final. Você pode utilizar, por exemplo, a vírgula. A vírgula, que toda vez que a gente quer dar aquela respirada, ou se a gente está listando uma série de coisas. Lembrando, por exemplo, no exemplo, comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne, vírgula, e vai colocando vírgula infinitamente. Mas, antes do último item, você não coloca a vírgula, tá? Você coloca o e. Então, carne e salada. Por quê? Porque salada, nesse exemplo, é o último. 2 pontos. Toda vez que você tiver, por exemplo, um texto onde você vai indicar algum personagem que vai dizer uma frase diretamente, então você coloca João apareceu e disse, 2 pontos. O que significa? Na linha de baixo vai ter a fala direta do personagem, aquilo que o personagem literalmente disse. Gostei do livro, é uma fala direta. Logo você vai usar outra versão para começar. Mas isso você não vai fazer isso na sua redação, tá? Pontuação.
O ponto de interrogação, pessoal, a gente utiliza justamente quando eu tenho uma pergunta, o de exclamação, quando eu tenho um grito, uma surpresa. Além disso, em termos de acentuação, lembra, se você sempre vai contar da última sílaba para o começo. Lembra como é que separa a sílaba, né? Beleza, você vai contar sempre da última para o começo. Se você contar, presta atenção, toda sílaba ela tem uma sílaba que é mais forte. Toda palavra tem uma sílaba que é mais forte. Essa sílaba que é mais forte a gente chama de sílaba tônica, justamente porque ela é a mais forte. Se você fizer aquele exercício que eu já expliquei na aula, você como se estivesse gritando para alguém do outro lado da rua, pode te facilitar bastante nessa parte. Se a última sílaba for a tônica, ela só vai receber o acento se ela terminar em A e O, seguindo o nome de S em ou ens. Tá bom? Por exemplo, parabéns. Paroxítona, ou seja, quando é a penúltima sílaba que tem acento, tem todas as terminações da palavra. É muita coisa, mas é importante que você saiba. Agora, a mais fácil de todas, hein? Se você contar 3 sílabas da última para o começo, por exemplo, árvore, ela, certeza que vai ser acentuada. Sabe por quê? Porque toda palavra, quando é a antepenúltima, ou seja, proparoxítona, ela sempre vai receber acentuação. Tá? Além disso, você tem outras circunstâncias que outros acentos podem aparecer, mas por regra é o til, circunflexo, acento agudo. Então, e a crase? Não, a crase é diferente, não é acento, tá? É uma outra coisa, um assunto para outra conversa, mas sua prova ela não pede crase, então nem falo sobre isso. Com relação à nova ortografia, no nosso caso, pessoal, modificou um pouquinho, modificou mais o pessoal de Portugal, tá? O pessoal de Portugal mudou bastante, eles tiveram que se adaptar mais a nós do que ao contrário. Mas, né, o que você tem que saber? O que cai bastante é a questão do hífen. Tá? O hífen, justamente, é aquele tracinho que vem ou não vem, né? Algumas perderam, outras ganharam, que entre a primeira e a segunda palavra. Bom, para você saber, tá? Toda vez que cair uma vogal igual, hífen, tá bom? Contra-ataque, tem a última letra é a vogal A, a primeira letra é a vogal A, hífen. Micro-ondas, vogal, hífen. Consoante igual, super romântico, hífen. Super resistente, hífen. E se na segunda palavra ela começar com H. Então, anti-herói, super-homem, hífen. Em todos os outros casos, pessoal, a gente simplesmente junta agora. Então, ficou mais fácil. Há uma exceção, presta atenção, né? Que em alguns casos que a gente tem o R ou o S, a gente vai dobrar. Então, cosseno, microsistema, semirreta ou ultrassom. Algumas dicas são bem legais para você saber também, né, na questão do português. Então você tem, por exemplo, a palavra nenhum e nenhum, nenhum junto e nenhum separado. Nenhum junto é diferente de algum, que é utilizado para o pronome definido, enquanto nenhum separado é a mesma coisa que igual a nem, ou sequer um, ou seja, é um numeral usado para coisas contáveis. Já a palavra mas e mais, mas é igual ao porém, que é uma conjunção que é usada para coisas contrárias, enquanto o mais com i, ele é diferente de menos, é soma, tá? Afim, separado, a gente utiliza para locuções propositivas, é a ideia de finalidade, de intenção. Enquanto o afim, junto, ele tem o sentido de semelhança, de algo comum. Lembra, a dica 1,9 milhão ou 1,9 milhões? Veja sempre o que está antes da vírgula. Se até 1,99, milhão. Se 2 ou mais, milhões. M ou N. Antes de P e B, sempre M. Qualquer outra consoante, N. Lembrando que essa regra não vale para o começo das palavras, tá? Começo de palavra pode ser as duas, tanto faz. Mal com L, mal com U. Mal com L é diferente de bem e o mal com U é diferente de bom, com U. Uso dos porquês. Junto com acento é igual a motivo. Separado com acento antes de pontuação da interrogação, tá? Para a pergunta. Por que junto, sem acento, é a mesma coisa que pois. Uma conjunção é a nossa resposta para a nossa pergunta, geralmente no meio da frase. E o porquê separado sem acento é usado para frases interrogativas no começo da frase. Também pode ser substituído pelo qual ou pelos quais. De acordo também com essa questão aí da interpretação de texto, pessoal, o que vocês têm que saber, né? Justamente, né, o que a gente precisa
para fazer a nossa leitura correta para responder a questão que você precisa. Dica principal: começa sempre antes do texto, tá? Vendo o título e a fonte, que é depois do texto, embaixo do lado direito. Esse vai sempre indicar sobre aquilo que está falando, então o título é muito importante. Por exemplo, nesse caso, ele perguntava sobre o que o texto fala. Bate o olho no título, a internet. Não precisa nem ler o texto. E outra coisa, por exemplo, olha a fonte, ou seja, embaixo do texto, tá vendo? Os jovens e as tecnologias. Ele perguntava sobre o que é o texto. Justamente, você já sabe sobre os jovens e as tecnologias, está escrito na fonte. Então, presta bastante atenção. Como é que você começa respondendo suas provas do Enseja? Você vai iniciar primeiro, sempre pela pergunta, depois você vai ver o texto e depois você vê as alternativas. Não começa pelo texto, tá? Porque muitas vezes você nem precisa ler o texto para responder. Você vai sempre sublinhar os substantivos e os verbos do seu texto, que isso vai te ajudar bastante. Os substantivos, lembrando, são palavras-chave para entender sobre o que a gente está falando, enquanto os verbos vão indicar ações do estado. Depois, você vai ler frase por frase daquilo que está no seu texto. Não passa para a frase seguinte sem saber o que está na frase anterior. Respeita sempre os sinais de pontuação e de acentuação e não tenha pressa, porque você tem muito tempo para a sua prova. E tenta ler pelo menos o texto 2 vezes antes de responder cada uma das questões. Para o Enseja, tanto imagem quanto texto são importantes. Poesia, sempre veja a terminação ou a primeira palavra de cada uma delas, e tudo isso vai te ajudar bastante na sua prova do Enseja. Pessoal, vamos encerrar a nossa primeira parte aqui da nossa revisão. Você quer fazer a sua prova do ensino fundamental para a prova do Enseja. E na sequência a gente vai dar continuidade na revisão na aula número 2. Já vê na sequência, tá bom? No mesmo ritmo, na mesma pegada. Espero que tenha te ajudado. Não esquece de curtir, de comentar aqui tudo o que você achou sobre essa aula e espero que você vá bem na sua prova. Qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo nos comentários. Não esquece de divulgar e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Já dá aquele like também que ajuda bastante. Obrigado por ter assistido e você vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.